Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula. Se caso tu ainda não for inscrito no canal, peço que tu te inscreva, tá? É um pedido meu aqui para poder chegar na marca dos 600 inscritos e também fazer com que o canal ganhe mais visibilidade, né? E que com isso eu consigo ajudar mais alunos no decorrer aqui dos nossos estudos. Então aqui iniciando nossa aula hoje, a gente vai ver um conceito extremamente importante, certo? Por que ele é importante? Além de, né, a gente fazer as contas através dele, né, alguns processos de conta, o conceito de produto escalar, ele transcende a geometria analítica, tá? Por que ele faz isso? Através do produto escalar, a gente consegue ver alguns conceitos depois que vão nos garantir cálculo de áreas, cálculo de volumes, então coisas que englobam tanto geometria plana quanto espacial, que através do conceito de produto escalar vão facilitar demais as nossas contas e nos auxiliar nessas novas formas de enxergar aquilo que a gente já viu. Aí tem, né, uma pergunta. Tá, senhor? Se nos auxiliam, se torna mais fácil o processo, por que a gente não estudou isso antes, né? Boa pergunta. E eu vou te dizer por que a gente não viu isso antes. Pelo simples motivo que a gente primeiro precisa entender a base. Qualquer coisa que tu for estudar, tu sempre precisa ter uns conceitos básicos, tu sempre precisa entender, por exemplo, de matemática básica para poder evoluir os teus estudos, tu entender matemática básica para chegar nesse ponto. Então, a gente primeiro vê os conceitos que constroem e depois a gente vê as ferramentas que facilitam o encontro das soluções. Então, é por isso que a gente não viu antes produto escalar. Então, sem mais enrolação, vamos ver aqui o que é o produto escalar. Então, o produto escalar é quando é um processo em que a gente multiplica dois vetores, tá? Dois vetores, isso é bem importante. E o resultado dessa multiplicação vai ser um escalar, por isso que o nome é produto escalar. Vocês vão ver também em alguns livros produto interno, certo? Mas o mais usado é produto escalar, porque já nos retoma. O produto escalar retorna um escalar, que depois a gente vai ver o produto vetorial, que retorna um vetor. Então, por exemplo, o que é o produto escalar? A gente pega dois vetores, a gente usa essa notação que é esse pontinho, e resulta em um novo vetor. Em um número, né? Vai ter um número como resultado. Então aqui eu te dei um exemplo com letras, mas depois a gente vai fazer com números, que eu tenho o vetor U e o V. Se eu fizer o produto escalar entre os dois, isso é a mesma coisa que eu pegar e fizer o segundo vetor que se encontra aqui, fizer o vetor transposto dele. Então, o que é o transposto? É tudo uma linha virar uma coluna. Então, U vezes, né, U escalar V é a mesma coisa que linha coluna. E como a gente faz multiplicação de vetores ou de matrizes, é linha vezes coluna. Então, x vezes s mais y vezes t mais z vezes p. Com isso, a gente tem um número como resultado. Então, o que fica de ensinamento? Produto escalar. Multiplicação de dois vetores que resultam num número. Como a gente faz isso? Pega o primeiro vetor e multiplica pelo transposto do segundo. Pega elemento a elemento e soma tudo, ou subtrai se tiver algum negativo. Daí, para a gente poder entender melhor, vamos resolver esses três itens aqui. Vou fazer contigo, bem tranquilo, mas caso tu quiser fazer e depois conferir o resultado comigo, tu tá convidado. Então, vamos lá. Então aqui no nosso primeiro, vou chamar esse primeiro item ali de item A, diz o seguinte, ó, dados os vetores U, que estão na sua forma, né, não algébrica ainda, vamos transformar eles da forma algébrica, a gente quer achar qual é o produto interno, né? O produto escalar que a gente quer achar como resultado de U vezes V. Então, o vetor U nada mais é do que 3, menos 5 e 8. Lembra que a gente já viu isso na aula passada? Então, o vetor V é igual a 4, menos 2 e menos 1. Certo?
E se a gente for fazer agora, ó, U vezes V, isso é a mesma coisa que U vezes V transposto. Então vai ser, ó, 3 menos 5 e 8. E o vetor V transposto, que é 4 menos 2 e menos 1. Então, tendo feito isso aqui, o que a gente faz? Multiplicação dos vetores vai ser 3 vezes 4 mais menos 5 vezes o menos 2 mais 8 vezes menos 1. Certo? Então, o que a gente vai ter de resultado? 12 mais 10 menos 8, que é igual a 14. Então, ali para o primeiro item, o produto, né? O produto escalar daqui, a gente encontrou que ele é exatamente a 14. Vou só apagar ele para a gente poder fazer o segundo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, para a gente fazer esse segundo item, o item B, a gente precisa antes de alguns fatores, né? Aqui ele está pedindo, ó, a gente ainda não viu as propriedades, a gente vai ver, então, mas vamos fazer como a gente conhece. O produto interno entre, né, a gente chama também de produto interno, o produto escalar. Então, o que tem? Produto escalar, a gente vai ter de U mais V, e depois, né, U mais V escalar 2U menos V. Então, vamos calcular primeiro quem é U mais V. U mais V vai ser 3, 2, 1, mais menos 1, menos 4, menos 1. Isso aqui resulta em 2, menos 2 e 0. E agora, 2U menos V, isso aqui é a mesma coisa que 2U é 6, 4 e 2. Menos o V é menos 1, menos 4 e menos 1. Então, isso aqui vai ter como resultado 7, 8 e 3. Então, agora, se a gente fizer U mais V, produto escalar 2U menos V, isso aqui pode ser escrito como sendo U mais V, 2U menos V transposto, que nada mais é do que 2 menos 2 e 0, transposto 7, 8 e 3. Então, isso aqui vai dar 7 vezes 2, mais 8 vezes menos 2, mais 0 vezes 3, que é o quê? 14 menos 16, que é igual a menos 2, tá bom? Então, esse é o primeiro item aqui. Vou apagar para a gente fazer esses dois aqui que faltam. Seguindo aqui, então, o nosso estudo, vamos fazer agora o produto interno entre U vezes U, né? Então, U é igual a U vezes U transposto. Então, o vetor U a gente já viu que é 3, 2, 1, transposto a 3, 2, 1. Isso aqui é igual ao quê? 9, né? Peraí que eu já botei o resultado. Vamos fazer por partes. 3 vezes 3, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 1. Então, isso aqui dá 9, mais 4, mais 1. Isso aqui dá 14. E 0 vezes o vetor U, vamos fazer ali, ó. 0, né? O vetor nulo vezes U é igual a o vetor nulo vezes o transposto, então vai ser o quê, ó? 0, 0, 0 vezes o vetor U, 3, 2, 1. Isso aqui vai dar 0 vezes 3, 0 vezes 2, 0 vezes 1, né? Mais aqui. Então, isso aqui dá 0 mais 0 mais 0, que é 0. Então, o vetor nulo vezes o produto interno entre o vetor nulo e qualquer outro sempre vai ser 0. Tá bom? E
finalizando aqui esses exemplos, vamos fazer esse último aqui juntos. Deixa eu só apagar isso que a gente já fez. Diz o seguinte, ó. Dados os vetores u, v e esses pontos aqui, determinar o valor de x de tal forma que a gente tem essa propriedade, que u vezes o produto interno, o produto interno, esse vetor aqui, é igual a 5. Então, primeiro vamos definir quem é o BA. O vetor BA. O vetor BA é A menos B. Então, o ponto A é 4 menos 1, 2, menos o vetor B, que é 3, 2 e menos 1. Desculpem aqui que ficou esse menos de fora ali. Então, isso aqui vai ficar o quê? 4 menos 3, 1. Menos 1, menos 2, menos 3. 2 menos com menos dá mais, então 2 mais 1, 3. Então, aqui está o vetor BA. Só que aqui eu tenho que somar V mais BA. Então, vamos lá. Quem é o vetor V? X, 2, 3. E quem é o vetor BA? 1 menos 3 e 3, que a gente acabou de encontrar. Então, como resultado, a gente vai ter x mais 1, 2 mais o menos 3, menos 1, 3 mais 3, 6. Então, aqui está o vetor VBA. Então, agora fazendo o produto interno entre U e V mais BA, isso aqui vai ser U vezes V mais BA transposto. Então, vai ser 4x menos 1, x mais 1, menos 1 e 6. E o que a gente vai ter como resultante disso aqui? 4 vezes x mais 1, mais x vezes menos 1, mais menos 1 vezes 6, que vai dar o quê? Aqui a gente faz um chuveirox. Então, aqui vai ter o quê? Vai ser 4x mais 4. 4x mais 4. Aqui vai ficar menos x menos 6. Então, aqui vai resultar em 3x menos 2. Só que lembra que tudo isso é igual a 5. Então, daqui a gente conclui que 3x é igual a 5 mais 2, 7. E a gente consegue finalizar o nosso raciocínio concluindo que x é igual a 7 terços. Então, a pergunta que tinha ali era determinar o valor de x, tal que esse produto interno acontecesse. Isso só vai acontecer se o x for igual a 7 terços, tá bom? Vamos voltar para a aula para a gente finalizar ela, então. Então, o produto interno, ele tem algumas propriedades que nos auxiliam nas nossas contas, né? Que a gente não precisa, não tem necessidade de fazer todo o processo de contas para encontrar a resposta, quando a gente sabe usar essas propriedades. A primeira diz o seguinte: não importa se eu faço U produto interno V ou V produto interno U, isso vai dar sempre a mesma coisa. Se eu tiver um vetor, fizer o produto interno de uma soma, isso vai ser a mesma coisa que o produto interno do primeiro mais o produto interno do segundo. Seria equivalente a gente fazer uma distribuição aqui. Isso vale também se o vetor W está de fora. Se eu tenho um escalar e multiplico por um produto interno, eu posso multiplicar esse escalar pelo primeiro vetor e fazer o produto interno, ou pelo segundo e aí fazer o produto interno. Se o produto interno entre dois vetores é um valor número positivo, com um dos vetores não sendo nulo, né? Isso só vai acontecer se um dos vetores não for nulo. Se o produto interno entre dois vetores for zero, quer dizer que um dos dois vetores, né, ele vai ser o vetor nulo, que a gente já viu isso nas nossas propriedades. E se eu multiplicar dois vetores iguais, né, fizer o produto interno entre dois vetores iguais, isso vai ser igual ao módulo ao quadrado do produto. Do vetor, né? Desculpem. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos resolver esses 3 exercícios aqui, para a gente poder ver certinho tudo que a gente estudou.
Então vamos lá. No primeiro diz o seguinte, ó, sendo norma, né? A norma não, desculpe. Norma, né? Mas o comprimento, o módulo de U4 e o módulo de V2, e sabendo que o produto interno desses dois vetores é 3, a gente precisa calcular isso aqui. Aí tu fica, mas tu não me deu os vetores, como é que eu vou fazer? Vamos usar as propriedades. Então o que acontece? Se eu for fazer 3U menos 2V, produto interno, menos U mais 4V, isso aqui a gente pode escrever como sendo 3U, que multiplica todo esse aqui, das propriedades lá de distribuição que a gente viu, menos 2V, que multiplica menos U mais 4V. Certo? Então o que a gente vai fazer agora? O nosso Chuverox. Então aqui vai ficar menos 3U vezes U e 12U vezes V, né? Aqui tem a bolinha do produto interno. Menos com menos dá mais, então mais 2VU menos 8VV. Só que lembra aquela propriedade que diz o seguinte, ó. Se tu tiver U vezes U, isso aqui é igual ao módulo de U ao quadrado. Então aqui a gente vai ter menos 3U ao quadrado mais 12UV. Lembra que não importa se eu faço UV ou VU. Então aqui vai ficar 2UV. Eu vou só inverter para a gente ficar com coisas iguais. Menos 8 módulo de V ao quadrado. Então aqui fica menos 3U ao quadrado mais 14UV menos 8V quadrado. E essas informações aqui a gente tem, né? Lá no nosso enunciado. Então o que a gente vai ter, ó? Menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 14 vezes 3 menos 8 vezes 2 ao quadrado. Então, o que a gente vai ter aqui? Vai ser menos 3 vezes 16 mais 14 vezes 3 menos 8 vezes 4. E se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ter um total de menos 48 mais 42 menos 32, que resulta em menos 38, que é a resposta do nosso problema. Desculpem que deu uma batida aqui. Menos 38 é a nossa resposta, tá bom? Só vou apagar para a gente poder fazer o 2 e o 3 agora. Já no segundo exercício, ele pede para a gente mostrar que quando a gente tiver isso aqui, o resultado realmente vai ser isso. Então vamos lá. U mais V ao quadrado, pelas propriedades que a gente viu, isso aqui acontece quando a gente tiver, ó, U mais V, produto interno, U mais V. Isso aqui resulta no que, ó? U, produto interno, U mais V, mais V, produto interno, U mais V, certo? Isso aqui vai resultar no que? Chuverox aqui, Chuverox aqui. Então vai resultar U mais V mais VU mais VV. E quando a gente tem a multiplicação de dois vetores iguais com produto interno, isso aqui é a mesma coisa que módulo do vetor ao quadrado mais
u vezes v mais, aqui a gente pode inverter, u vezes v mais v ao quadrado. Então isso aqui no final das contas fica o módulo de u ao quadrado mais 2uv mais v ao quadrado, resultando exatamente o que a gente queria, tá bom? E para finalizar, vou fazer o último exemplo ali. Nesse último exemplo a gente tem que provar isso aqui. Então a gente vai ter aqui, ó, u mais v, produto interno, u menos v. Isso aqui é a mesma coisa que u, produto interno, u menos v, mais v, produto interno, u menos v. Então isso aqui vai resultar no quê? Ó, um chuveirox aqui e um chuveirox aqui. Então vai resultar no u, produto interno u, menos u, produto interno v, mais v, produto interno u, menos v, produto interno v. Da propriedade produto interno, a gente já viu que isso aqui é módulo de u ao quadrado, menos u vezes v, aqui a gente pode inverter sem prejuízo, u vezes v, menos v ao quadrado. Então isso aqui vai ficar u ao quadrado, duas coisas iguais de sinais contrários se anulam, então são vetores que vão se anular porque são inversos de sinais contrários, menos v ao quadrado, chegando na resposta que a gente queria. Então com isso a gente finaliza a aula de hoje. Qualquer dúvida que tu tiver, por favor, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo. Nos vemos na próxima aula. Tchau!